Gente, não tem como ajudar minha mãe devido porque esses exames, a consulta é um pouco caro e eu não tenho condição, gente. Eu tô pedindo ajuda para quem tem condição. Você que está vendo meu vídeo, por favor. A minha mãe, ela tá sofrendo com problema no coração, nós precisa de ajuda. E você que está vendo esse vídeo não é diferente. Que Deus ele venha tocar no coração de vocês, para que você possa ajudar minha mãe. E eu creio que para o nosso Deus tudo é possível. E você que vai ver esse vídeo, não passe esse vídeo, assista esse vídeo. É um vídeo real da minha mãe. Eu tenho postado vídeo com ela, mostrando lá dela, mas não importa lá mais do que a vida. O que é importante é a vida. Que eu creio que na hora certa, no momento certo, vai realizar o sonho dela.